Você já ouviu falar dos evangelhos que foram proibidos? Dos escritos que ficaram ocultos por séculos, enterrados no deserto como se fossem perigosos demais para serem lidos? Pois é. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, camponeses fizeram uma descoberta arqueológica que desafiaria os pilares da religião tradicional. Manuscritos antigos, palavras atribuídas a Jesus, evangelhos como o de Tomé, Felipe, Maria Madalena, e também o misterioso Pistis Sophia, livros que trazem ensinamentos profundos, e muitos deles jamais chegaram à Bíblia. Por quê? Porque revelavam algo que poderia libertar. E tudo que liberta, ameaça o sistema. Esses textos foram excluídos da Bíblia que conhecemos hoje, não por falta de autenticidade, mas por excesso de verdade. Uma verdade que incomoda, que tira o homem da obediência cega, que ensina que o reino de Deus não está no templo de pedra, nem nas mãos de líderes religiosos, mas dentro de você. Há um livro, por exemplo, chamado Ágrafas, o Evangelho Extra, que compila frases e ditos de Jesus que sobreviveram à tradição oral, mas não foram incorporados aos evangelhos canônicos. São palavras simples, diretas, mas que carregam uma força espiritual devastadora. E é por isso que, aqui no Matrix Espiritual, não estamos atrás de dogmas. Estamos atrás da centelha, da fagulha divina que desperta lá no fundo da alma quando você escuta algo que ressoa com sua essência. Porque a verdade espiritual não se impõe. Ela vibra, ela toca, ela faz lembrar. Muitos desses textos revelam um Cristo diferente do que costumamos ouvir nas igrejas. Um Jesus que não veio fundar uma religião, mas sim nos lembrar de quem somos. Ele dizia que o Pai está dentro de nós, que a verdade liberta, que o mundo está sob o domínio de forças cegas e que só o autoconhecimento nos conduz à luz. Os livros gnósticos falam da luz, sempre, de um Cristo luminoso, que não era reconhecido por aparência, mas por presença, que não se limitava à carne, mas transbordava em espírito. Eles falam da ressurreição como um processo de elevação. Falam do batismo não como um ritual de água, mas como uma imersão no Espírito Santo. Da comunhão não como pão físico, mas como a união com o Verbo vivo, o Logos eterno. E se você sente que há algo errado no que te ensinaram, talvez não seja rebeldia, talvez seja memória. Você não precisa abandonar sua fé, mas precisa questionar, porque muitos aceitaram a prisão do dogma achando que era liberdade, e se perderam na adoração de imagens, objetos, rituais, rezas automáticas, achando que estavam se conectando com Deus, quando estavam, na verdade, reforçando os grilhões invisíveis da matrix espiritual. Jesus não pedia templos, dízimos ou sacrifícios. Ele pedia que a verdade habitasse em nós. Que fôssemos como banqueiros sábios, que analisam cada moeda, cada informação. Que guardássemos o que é bom e descartássemos o que é falso. E isso vale para tudo. Para a Bíblia, para os evangelhos proibidos, para o mundo. Se algo te aproxima do Pai interior, guarde. Se te afasta, descarte. Não é sobre virar gnóstico, nem sobre abandonar o cristianismo. É sobre sair do piloto automático, parar de repetir sem compreender. É sobre entrar em contato com um Jesus que você talvez nunca tenha conhecido, o libertador espiritual. O que não exige crença cega, mas despertar. E esse despertar custa caro. Jesus disse: aqueles que desejam me ver e alcançar meu reino, farão isso através de tribulações e sofrimentos. Não há como fugir disso. Toda vez que você tenta pular o sofrimento, mergulha mais fundo na ilusão. Porque o sofrimento não é castigo, é ferramenta. É ele que quebra as ilusões. É ele que te obriga a olhar para dentro, quando tudo ao redor desmorona. Por isso, quando você vê líderes pregando prosperidade como sinal de fé, desconfie. Porque o verdadeiro caminho espiritual exige entrega. E muitas vezes, renúncia. Renúncia das máscaras, dos apegos,
do desejo de controle e, principalmente, renúncia da necessidade de estar sempre certo. Jesus nunca prometeu facilidade. Ele prometeu verdade. E a verdade dói antes de libertar. Aqueles que seguem esse caminho muitas vezes são rejeitados, isolados, perseguidos. Mas foi exatamente isso que ele prometeu. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Então, se você sente que não pertence ao mundo, talvez sua alma esteja se lembrando de onde veio. Os evangelhos esquecidos falam disso. Falam do Espírito que desce como luz, do Salvador que se apresenta de formas diferentes, não apenas como homem, mas como centelha de vida, como Verbo eterno. Falam de Maria Madalena como aquela que viu o Cristo ressuscitado antes de todos, porque sua visão não estava presa ao corpo, mas ao Espírito. Esses livros dizem: viste teu irmão? Então viste a Deus. Dizem: a sabedoria envia seus filhos. Dizem: peça as grandes coisas, e as pequenas vos serão dadas por acréscimo. Por isso peça sabedoria, peça luz, peça o Espírito Santo, e o resto virá. E se você perguntar: mas eu preciso abandonar tudo que aprendi? A resposta é: não, mas precisa discernir. Precisa examinar todas as coisas, como um bom banqueiro espiritual. Leia a Bíblia. Leia os textos gnósticos. Leia o que vier. E guarde o que for verdadeiro para o seu espírito. O que fizer sentido dentro. O que iluminar. Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Libertar de quê? Dos arcontes, da manipulação, da ignorância espiritual, dos véus que cobrem os olhos da alma. Porque quando você lembra quem é, o mundo não consegue mais te controlar.